Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula, mais um exemplo de cálculo de resistência equivalente. Acontece que esta associação ela é diferente das anteriores do ponto de vista elétrico, ou seja, do ponto de vista da ligação entre os resistores. Você vai ver isso ao longo da resolução. Eu vou partir aqui usando a mesma ideia que eu apliquei nas aulas anteriores, a mesma metodologia. Eu vou imaginar que o potencial A é o maior potencial do circuito e o potencial B é o menor. Então, automaticamente, uma corrente fluiria de A para B. Esta corrente ia, uma parte vai passar por R1, outra parte dela passaria por R3. Passando por R1, causaria uma queda de tensão. Então, aqui, ó, letra C. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Passando por R3, causa uma queda de tensão. Então, aqui, ó, letra D. Repare que a corrente que passou por R1, ela vai chegar aqui no nó C. Quando ela chegar aqui, uma parte dessa corrente vai passar por R2 e outra parte vai passar por R4. Acontece que a corrente que passou por R3, quando ela chegar no nó D, ela vai fazer uma coisa muito parecida. Uma parte dela vai passar por R2 e outra parte vai passar por R5. Repare que aqui, ó, entre C e D, nós temos a princípio duas correntes, uma subindo e uma descendo. O que vai acontecer aqui é que o potencial C, ele, por exemplo, pode ser maior que o potencial D. Eu vou imaginar, né, vou supor aqui que o VC é maior que o VD. O que isso implica? Isso implica que a corrente que flui de C para D, ela é maior do que a corrente que flui de D para C. E a diferença dessas duas correntes vai resultar numa corrente única, que vai estar descendo. Eu vou até colocar ela aqui, ó, colocar em verde. Então aqui, ó, teríamos uma corrente resultante. Essa corrente aqui, representada pela seta verde, ela é a diferença entre a corrente que está descendo e a que está subindo. Como o potencial C é maior que o potencial D, estou supondo, então a corrente que está descendo ela é maior do que a que está subindo. Então a diferença entre elas produz o quê? Uma corrente resultante que está descendo. Então, se tivesse um amperímetro aqui, por exemplo, ele iria medir essa corrente verde aqui, ó, a resultante. Ok? Então, neste caso aqui, a queda de tensão vai acontecer assim, ó. Vai ser um VCD, porque eu estou imaginando que o VC é maior que o VD. Se você fizer o contrário, isso não vai gerar nenhum problema. Vai acontecer, nós vamos encontrar a resistência equivalente do mesmo jeito, no final das contas. Acontece que eu tenho que definir que um potencial seja maior que o outro, para não ficar com essas duas correntes aqui. Só para isso. Bom, seguindo aqui, a corrente que passa por R4, ó, ela causa uma queda de tensão. A mesma coisa, a corrente que passa por R5, ó, causa também uma queda de tensão. Eu vou representar cada uma dessas quedas de tensão. Então, a queda de tensão no R1 ó, seria quem? VAC. Enquanto que a queda de tensão no R3 seria VAD. Repare que elas são diferentes. Isso já quer dizer para a gente o seguinte, que R1 e R3 não estão ligados em paralelo. E eles também não estão ligados em série. Aqui em R2 nós teríamos VCD, em R4 VCB. E, por fim, em R5 seria VDB. Então, repare que essas DDPs são todas diferentes. Então, não tem R4 em paralelo com R5, nem R1 em paralelo com R3, por exemplo. Ou seja, esses resistores não estão ligados nem em série nem em paralelo. Aquelas associações que a gente viu antes eram associações mistas, onde nós tínhamos resistores em série com resistores em paralelo. Aqui a gente não tem isso. O que a gente tem aqui, na verdade, é uma nova associação, um novo tipo. Ou seja, os resistores, ó, o R1, o R2 e o R3, eles estão associados numa associação que a gente chama de delta, ou triângulo. E a mesma coisa para o R4, o R2 e o R5. Se você pegar o R4, o R2 e o R5, aqui também vai formar uma associação em delta, ou em triângulo. Então, essa associação de resistores aqui, ela é uma associação delta-delta. São dois deltas aqui, dois triângulos. Com isso, a gente não consegue resolver, encontrar, né, a resistência equivalente tentando aplicar aquelas fórmulas para série e paralelo diretamente aqui, porque eles não estão em série nem em paralelo. Então você não pode aplicar. O que você tem que fazer é transformar esse triângulo, o primeiro triângulo aqui, o R1, o R2 e o R3, para uma outra associação que é chamada de estrela. Ou transformar o segundo triângulo para uma associação em estrela também. Tanto faz pegar o primeiro triângulo como o segundo. Eu vou representar essa associação aqui com os triângulos de forma mais clara, para ficar entendível isso. Então aqui, ó, A,
Repare que nós temos o R1 e o R3 ligados em A. Então nós teremos isso aqui, ó. E entre C e D é o R2, ó. Pronto, ó. Aqui seria o R1, aqui embaixo o R3, aqui o R2. E o outro triângulo que eu estou me referindo seria o quê? Com R4, R2 e R5. Então aqui nós teríamos, ó, o R4 e aqui embaixo o R5, ó. Então tá aí, ó. Então, ó, tem um triângulo aqui ou um triângulo aqui. Aí você tem que escolher qual deles você quer transformar. Então a gente vai pegar o R1, o R2 e o R3, por exemplo, e encontrar uma associação equivalente a essa associação aqui, ó. E a associação que é equivalente à associação delta, ou triângulo, é a associação estrela. E vice-versa. Ah, e se você quiser fazer no segundo triângulo aqui? Pode fazer, vai dar no mesmo. No final das contas, você vai encontrar a mesma resistência equivalente. Bom, antes de fazer, vamos dar uma olhada aqui, ó. Estrela ou Y. Então é essa a ligação, ó. Então A, B, C, resistores RA, RB e RC. Ligados dessa maneira, formam uma estrela. Se estiverem ligados dessa maneira aqui, que é o que tem no nosso exemplo ali em cima, a gente tem uma associação em triângulo ou delta. Como é que essas associações se relacionam, né? A estrela com o triângulo com a estrela. Ou seja, como é que essas resistências, o RA, o RB e o RC, se relacionam com o RAB, RBC e RCA? Existem equações para isso. Eu vou demonstrar isso numa próxima aula. Agora eu só vou mostrar as fórmulas. E elas estão aqui, ó. Então, se você quer fazer uma transformação de delta para estrela, você tem que usar essas relações aqui, ó. Pode parecer um pouco complicado, mas não é. É bem simples. Se você quiser fazer a transformação de estrela para triângulo, aí você tem que usar essas outras relações aqui, ó. Então, repare que na transformação, né, de delta para estrela, ou seja, de triângulo para estrela, você tem o quê? Você tem essas resistências aqui de fora e você vai substituir elas, vamos dizer assim, né, por essas resistências aqui de dentro. E você obtém essas resistências aqui de dentro usando essa expressão aqui, ó, onde o denominador é sempre o mesmo, é a soma das resistências que você tem aqui fora. E aqui em cima você tem um produto. Já do lado de cá, na transformação estrela para triângulo, você tem um numerador que é comum, ó. São os produtos das resistências, ou seja, essas resistências aqui de dentro, ó, seria uma estrela para delta, né? Ou seja, estrela para delta. Então, RA vezes RB, RB vezes RC, RC vezes RA. Ou seja, esses três produtos. E dividido, quando eu quero encontrar o RAB, por exemplo, pelo RC. Repare que o RC está oposto ao que você está encontrando, ó. A mesma coisa com relação, ó, ao RCA. Você vai estar dividindo, ó, por RB, ó, RCA por RB. E se você quiser encontrar o RBC, você vai estar dividindo pelo oposto a ele, o RA, ó, que é o que está aqui, ó. Então não é complicado, né? Se você entender essa lógica aqui, fica fácil de você memorizar essas expressões. Bom, agora eu vou fazer o nosso exemplo aqui, né? Vou aplicar aqui o nosso exemplo para a gente obter, fazer uma transformação, transformar um dos triângulos para poder resolver a resistência equivalente aqui. Então deixa eu apagar isso daqui, que eu vou usar esse espaço aqui de baixo. Eu vou colocar aqui, ó, em vermelho a transformação que eu vou fazer. Então eu vou transformar esse triângulo aqui, o primeiro, ó, R1, R2, R3, para isso daqui, ó, para essa estrela. Então qual é o meu objetivo? Determinar, ó, vou chamar esse aqui de RA, vou chamar esse aqui de RC, porque está perto do C, e vou chamar esse aqui de RD, porque está perto do D aqui, ó. Como é que eu obtenho o RA? Ó, eu quero transformar o triângulo para essa estrela aqui. Então, para mim encontrar o RA, eu venho e faço o seguinte. Eu pego as duas resistências que estão do lado dele, ó, no caso o R1 e R3, e faço o produto entre elas. Então vai ficar R1 vezes R3, ou seja, 30 vezes 20. E divido pela soma, ou seja, vou somar essas três, o R1, o R2 e o R3. Então vai ficar 30 mais 50 mais 20. Então aqui em cima fica 30 vezes 20.
E aqui embaixo vai ficar, ó, 30 mais 50, 80, 80 mais 20 dá 100. Então aqui a gente tem 100. Vou dividir por 10, vou dividir novamente por 10. Então aqui fica 3 vezes 2, que dá 6. Ou seja, o meu RA aqui vale 6 ohms. Vou fazer a mesma coisa para o RC. Repare que o denominador ele é comum na transformação triângulo para estrela. Olha aqui, ó, triângulo para estrela. O denominador é sempre o mesmo. Ó. Então, ó, embaixo não tem que fazer mais nada, é só repetir. Ou seja, eu sei que aqui embaixo vai dar 100 para todos eles. Então aqui, ó, 100. E aqui em cima vai ficar como? Não estou calculando o RC? Então pega as duas resistências que estão ao lado dele, ó, o R1 e o R2. Então vai ficar 30 vezes 50 aqui. Ó. Então 30 vezes 50. Repare que eu posso dividir novamente por 10, dividir por 10. Então vai ficar 3 vezes 5, que vai dar 15. Então meu RC vale 15 ohms. E o RD, a mesma ideia, né? Vou dividir por 100, porque o denominador é comum. Só que eu estou calculando o RD, então ó, tem que pegar as resistências que estão ao lado, ó, o R2 e o R3. Então vai ficar 50 vezes 20. Então aqui, ó, 50 vezes 20. Então aqui eu posso dividir por 10, posso dividir por 10, então fica 5 vezes 2, que dá 10. Então a gente tem RA, RC e RD. Eu chamei aqui, né, RA, RC e RD. Agora o que eu vou fazer? Eu vou redesenhar esta associação, só que sem o R1, o R3 e o R2. Então fica assim, ó. Ó, do A, ó, eu vou para o RA, ó. E o RA eu sei que ele vale 6. Vou omitir a unidade aqui. Do ponto comum para o C, eu tenho o RC, ó. E o RC eu sei que ele vale 15. 15 ohms. Repare que os potenciais são preservados, as letras, né? C, D, A, B, elas são preservadas. E por último aqui o RD, ó. O RD é 10 ohms. Então aqui embaixo, ó, 10 ohms. Agora, do C, eu vou ligar até o B só o R4. Ó. Então aqui, ó. Então este resistor aqui é o R4, que vale 5. Fiz nada com ele, só repetir. E do D para o B, eu tenho quem? Eu tenho o R5, que vale 10. 10 ohms. Repare que a minha associação agora, ó, ela é resolvível. Ou seja, agora eu tenho uma associação mista, como as anteriores. Então isso aqui fica como? Ó? 15 mais 5 aqui estão em série, ó, e 10 mais 10 também estão em série aqui embaixo. Então vou calcular essa série. Ó. Então ó, entre o ponto comum aqui e B, eu vou ter em cima aqui uma resistência de 20. Então vai ficar ó, A, 6 ohms, do ponto comum até B, na parte de cima, 20 ohms. E do ponto comum até B na parte de baixo também 20 ohms. Que é o resultado da série de 10 com 10 aqui. Ou seja, a gente tem um paralelo aqui, ó, de 20 com 20. 20 com 20, isso vai dar 10, esse paralelo. Então a gente fica com 6 em série com 10. Então entre A e B a gente tem uma resistência equivalente que vai valer 6 mais 10, ou seja, 16 ohms. Se você tivesse escolhido transformar esse triângulo aqui para estrela, no final das contas você teria o mesmo resultado, teria a mesma resistência equivalente, ou seja, 16 ohms. Você pode fazer isso como exercício. Então esta foi uma aplicação aí de como transformar, né, triângulo para estrela. É mais comum a gente transformar triângulo para estrela do que estrela para triângulo. Mas aí vai depender do problema. Como eu disse, né, na próxima aula eu vou estar fazendo a dedução de como se obtém essas relações aqui. Né? Como é que transforma de triângulo para estrela? Como é que transforma de estrela para triângulo? Não é difícil. A gente aplica, né, lei de Ohm
Do mesmo jeito que a gente calcula a resistência série paralelo, né, para obter as expressões para série paralelo, a gente aplica a mesma ideia aqui e a gente consegue encontrar essas relações. Mas isso fica para a próxima aula, tá ok? Agora, antes de finalizar, eu vou mostrar isso daqui lá no Multisim. Esse resultado aqui, 16 ohms. Então vamos aqui, ó. A nossa associação já está aqui. Vou vir aqui, ó, em simulação, instrumentos, pegar um multímetro. Vou ligar o multímetro entre A e B. Já está ligado. Vou pegar aqui um ground, uma referência. Está aqui a nossa tela, né, do nosso multímetro, né? Vou escolher aqui, ó, ohm, e vamos simular aqui, ó. Tá aí, ó, 16 ohms. Corresponde exatamente ao valor que a gente obteve fazendo a transformação do triângulo aqui para uma estrela, para então aplicar série paralela que a gente já viu nas aulas anteriores, obtendo assim 16 ohms. Então, fazendo essa transformação, você consegue resolver esse tipo de problema aqui. É uma das formas de resolver quando você tem esse tipo de associação aqui. Tá ok? Obrigado por assistir e até a próxima.